O próximo assunto é procedimentos de registro, com a Fernanda do Espírito Santo. Bom dia a todos. Inicialmente, é uma honra para mim, né, estar num seminário tão importante quanto esse, falando para vocês, fiscais, que é a razão de existir do Conselho. E uma honra também ter recebido esse convite diretamente por uma mensagem do Dr. Isaac, que é um jurista que eu admiro muito. Deixo os meus cumprimentos a todos os presentes e espero atender as expectativas. Volta. Não está compartilhando. Cícero, não está compartilhando aqui na tela. A tela de retorno. Agora chegou. Obrigada. Procedimentos de registro. Esse tema, quando o Dr. Isaac me passou, ele tinha 5 subitens. E aí, à medida que eu ia preparando a apresentação, eu já estava vislumbrando as dores dos conselhos regionais. Então, assim, vocês fiquem tranquilos que, à medida que a gente for avançando nos subitens, um vai complementar o outro, um vai enriquecer o outro. E, é claro, a gente está aberto sempre para o diálogo. Aqui tem o meu mini currículo, mas já foi apresentada pelo presidente. Vamos para o primeiro item. Exigência legal de quitação eleitoral e criminal para o exercício da representação comercial conforme normas do Confere Cores. Quando eu vi esse tema, eu pensei em dar uma introdução com uma matéria que eu venho me dedicado ao estudo, que eu achei muito interessante, que é o compliance. Compliance ele vem de conformidade, mas é um desafio trazer o compliance de forma resumida em pouco tempo. Mas me inspirando num professor Frederico, da FGV, eu consegui trazer para vocês alguns principais elementos do compliance e vocês vão perceber que o compliance ele vai acompanhar os nossos atos na administração pública. Compliance é um instituto, né? É um estudo, e ele traz diretrizes para que sejam mitigados os riscos, né? Então, são diretrizes para mitigar os riscos e garantir que seja cumprida a legalidade e mantenha-se a integridade da legislação, a integridade da instituição. Né? Então, compliance envolve práticas e criações de diretrizes que visam minimizar riscos, de modo que se mantenha a integridade, o cumprimento da legalidade e a reputação das organizações. E aí eu trago uma reflexão, porque o compliance ele só é efetivo, ele só é eficaz se os agentes estiverem determinados e comprometidos a seguir as normativas. Porque se a gente tem as normativas, a legislação, as resoluções, e a gente não segue essas normativas, a gente deixa fragilizada a nossa instituição. Então, o compliance ele cria diretrizes para garantir isso. Né? É a famosa conformidade. E aí eu trago, logo de cara, para a gente começar a conversar, a legislação dos representantes comerciais, que é a nossa lei especial, ao qual a gente já tem uma intimidade. No seu artigo 3º, eu destaco que o candidato de registro deverá. Quando vem esse verbo, dever, não está sujeito a discussão. Deverá. Deve apresentar prova de estar em dia com as exigências da legislação eleitoral. Folha corrida de antecedentes expedida pelos cartórios. Aí a gente tem a evolução, né, que a lei é de 65. Então, o CNJ, que é quem é competente para regulamentar como o judiciário vai prestar as informações para a sociedade, nos diz que essa folha corrida de antecedentes vai ser substituída por aquela certidão, aquela famosa certidão que a gente, acho que todos nós já tivemos contato com essa certidão, que é aquela famosa nada consta. Então, o nada consta
é a informação que precisa estar nessa ficha de... Eu atualizei um pouquinho o slide, mandei para o Dr. Isaac, eu percebi aqui que não está, mas não tem perigo, não tem tempo ruim, não. Abre aqui no celular. São coisas pontuais apenas. Era só para eu não esquecer de falar algumas observações, porque, à medida que eu fui fazendo a apresentação, eu, não satisfeita, continuei pesquisando e algumas coisas eu quis introduzir. Aqui nós temos o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal. O que esse artigo fala para a gente? Esse artigo fala que é livre o exercício profissional ou profissão, desde que atendida às qualificações profissionais. Repare, ele não fala de qualificação escolar, por exemplo. Né? Ele fala de qualificações profissionais. Então, numa eventual dor do conselho de ouvir de um representante, de um candidato, né? De um candidato a representante, mas você está impedindo o meu exercício à profissão. Não, não está. Você não está impedindo o exercício à profissão. Você está apresentando quais são os requisitos da qualificação profissional que esse cidadão tem que atender para estar em conformidade com a representação comercial. Aí aqui nós temos o tema 2, que ele vai evoluindo no tema e vai agregando para a gente o conhecimento. Diferença entre crimes infamantes e não infamantes e seus efeitos no registro profissional. Esqueci de passar, né, gente? Desculpa. A principal diferença entre um crime infamante e um crime não infamante é o seguinte. O crime infamante, ele tem uma consequência prevista, ele tem uma sanção, né, reclusão, detenção, prevista no CP, no Código Penal, ou nas legislações extravagantes. E, além dessa previsão, ele traz uma consequência na profissão do representante comercial dentro do conselho. Né? Então, assim, crime infamante. Crime infamante, a pessoa ela foi condenada, né, ela passou por todo um devido processo, respeitou-se o contraditório, ela foi condenada por aquele crime, e dentro da legislação daquela classe, daquele conselho profissional, não é admitido que aquela pessoa que tenha cometido aquele crime exerça a profissão. Por quê? A profissão ela exige certas condutas sociais. Então, a lei dos representantes comerciais não poderia ser diferente. Nós temos previsão dos crimes infamantes. Aqui, na legislação, novamente no artigo 4º, novamente na legislação, mas no artigo 4º, nós temos uma previsão do que seriam os crimes infamantes para a representação comercial. Se vocês forem consultar a OAB também tem a previsão dos crimes infamantes deles. Né? Se você tiver sido condenado, transitado em julgado por um crime que a OAB a OAB acha inadmissível ter um profissional desses no exercício da profissão da classe, ela vai vedar o seu registro. Né? Então, para a representação comercial, não pode ser representante comercial o que tenha sido condenado por infração penal de natureza infamante, tais como falsidade, estelionato, apropriação indébita, contrabando, roubo, furto, lenocínio ou crimes também punidos por perda de cargo público. Observem, tais como, sempre no direito, quando você tiver um artigo que estiver previsto tais como, significa que ele não é um rol taxativo, ele é um rol exemplificativo. E por que esses crimes infamantes eles são exemplificativos? Porque a legislação, o legislador ele é inteligente, ele sabe que os valores sociais eles vão sendo alterados ao longo do tempo,
sendo acrescidos novas infrações que a sociedade não vai aceitar, os representantes comerciais não vão aceitar. Então, nessa opção aqui, de tais como, é possível o sistema Confere-Cores regulamentar outros crimes que sejam infamantes. E aí nós vemos aqui no Código de Ética do sistema Confere-Cores. As faltas cometidas pelo representante comercial, decorrentes de infração das normas disciplinares, serão classificadas como graves ou leves, conforme a natureza do ato e circunstância de cada caso. As faltas leves, o Código de Ética ele já traz, que são aquelas faltas que não estão previstas como crime. Então, essas faltas leves, elas vão ser advertidas, né, por meio... Elas vão ser... o processo ele pode desembocar em advertência, sem publicidade, ou com multa de até 5 vezes do valor da anuidade. Aí você vai fazer a dosimetria. Né, você vai aplicar a dosimetria da pena no seu conselho. Já as faltas graves são aquelas que podem ser, ao final do processo, punidas com suspensão de até 2 anos, cancelamento do registro com proibição do exercício em até 5 anos ou multa até 5 vezes da anuidade. Por quê? Porque a classe não permite que esses profissionais usem o nome de representante comercial para exercer as suas atividades atreladas ao sistema Confere-Cores, sendo que essas pessoas praticaram esses crimes infamantes, são rechaçados. Então, nós temos aqui, eu trouxe alguns exemplos do que eu imagino, hipoteticamente, que pode se encaixar em cada um dos incisos trago pelo Código de Ética e Disciplina. Só que é importante fazer um adendo no seguinte sentido. Para você enquadrar determinada conduta num tipo penal, é muito importante se ater à descrição dos fatos. Porque o Código Penal e as leis extravagantes, eles disciplinam crimes que não podem ser abertos a margens interpretativas além do que está escrito no Código. Né? Nós estamos tratando de liberdade de pessoas. Então, assim, trouxe alguns exemplos, mas tudo dependeria de como está descrito no processo que houve, no processo criminal, por exemplo. Aí nós temos o inciso 1º. Aquela que a lei define como crime contra o patrimônio. Aí eu imagino, contra o patrimônio, furto, roubo, extorsão. Podem ter outros, vai depender da forma como está descrito. Crimes contra a fé pública, moeda falsa, falsidade documental. O de lenocínio é aqueles de exploração sexual, bem como aquelas cujas penas sejam superiores a 2 anos. Por quê? Penas menores de 2 anos são aquelas de menor potencial ofensivo. Essas penas, elas podem ser substituídas por restritivas de direito. Fernanda, não consigo imaginar. Ameaça. Já ouviu alguém falando bem assim, fulano está proibido 300 metros de chegar perto do ciclano? Está restringindo o seu direito de ir e vir. Porque, né, deu causa, provocou uma ameaça. Causar dolosamente prejuízos financeiros ou à imagem da representada ou terceiros no exercício da atividade de representação comercial. Imagino que seja algum crime contra o patrimônio ou a honra, também previsto no Código Penal. Deixar de cumprir com suas obrigações junto ao Conselho Regional, em que se encontra registrado, exceto as de natureza pecuniária. Aí eu logo pensei o crime de desobediência da ordem legal do funcionário público. Para a gente ver o poder que o funcionário público tem, por isso que nós temos que utilizá-lo sempre com muita responsabilidade. Oferecer gratuitamente
ou em condições aviltantes os seus serviços, ou empregar meios fraudulentos, esses meios fraudulentos, para desviar em proveito próprio ou alheio à clientela de outrem. Também penso em crimes contra o patrimônio, mediante desonra ou humilhação, mas isso tudo também vai depender do caso concreto. Anunciar imoderadamente de forma a induzir o erro. Esse induzir o erro, eu penso em estelionato. Aceitar a representação comercial de produtos concorrentes, salvo quando autorizado expressamente pelas empresas concorrentes para as quais está prestando serviços de representação comercial. Vocês sabiam que isso é crime? Isso é crime e é punível de detenção, 3 meses a 1 ano. Isso está previsto numa legislação extravagante, que é a 9.279, porque toda a legislação principal, às vezes, ela não consegue prever tudo o que vai acontecer na sociedade. Então, a partir do Código Penal, é feito outras legislações. E esse artigo, em específico, ele trata sobre essa legislação ela trata sobre propriedade industrial, e esse artigo ele está num capítulo de crimes crimes de concorrência desleal. Então, tem tudo a ver com a profissão que a gente fiscaliza e protege, né? Divulgar ou se utilizar sem autorização de segredo de negócios da representada, que lhe foi confiado ou de que teve conhecimento em razão de sua atividade profissional, mesmo após a rescisão do seu contrato. Isso também, além de ser uma infração ética, que vai ter repercussões na administração pública, ele é crime, punido com detenção também, pode chegar até 1 ano. Diferença de detenção para reclusão. Reclusão vai se iniciar no regime fechado. Detenção vai começar no regime semiaberto. Mas continua sendo, né, precária a situação cometer esse tipo de ilícito. Divulgar por qualquer meio falsa informação em detrimento ou prejuízo de colega da profissão. Intermediar a venda de mercadoria que se sabe ter sido adulterada ou falsificada. Dar ou prometer dinheiro ou outro interesse a empregado e ou colaborador de concorrente para obter vantagem indevida. Esses incisos eles estão expressos assim na legislação. Receber dinheiro ou outro interesse, aceitar promessa de pagamento, cumprindo o regime, por exemplo, semiaberto, e continue exercendo a profissão. A função do conselho não é fiscalizar e proteger a sociedade, é a proteção da sociedade. Negar aos conselhos regionais e ao Conselho Federal dos Representantes Comerciais a colaboração que for devida, nos termos da lei ou em função da sua qualidade de representante comercial. Aí eu atrelo também a possibilidade de desobedecer à ordem legal de funcionário público. Promover ou facilitar negócios ilícitos, bem como quaisquer operações e atos que prejudiquem a fazenda pública. Falta no exercício da profissão do representante comercial, que está previsto na própria lei do representante comercial, artigo 19. No Código Penal também, falsificação, contrabando, lavagem de dinheiro, exemplo de negócios ilícitos. Auxiliar ou facilitar, por qualquer modo, o exercício da representação comercial ao que estiverem proibidos ou impedidos ou inabilitados. O representante comercial está inabilitado, aí você vai lá e vai facilitar. Não pode. É a proteção da sociedade. E a questão é tão séria que ela traz consequências até no âmbito do contrato que já está firmado com o representante comercial. Constitui justo motivo para a rescisão do contrato de representação comercial pela representada. A condenação definitiva por crime considerado infamante. E aí, eu trouxe o Código Penal. Né? No Brasil, a gente não tem pena perpétua, então, existe a figura da reabilitação. O indivíduo ele vai
pagar o que ele deve para a sociedade. A gente viu que ele pode ter o seu registro suspenso, cancelado. Então, quando ele entra no processo de reabilitação, ele não vai voltar da forma qual ele estava. Vai iniciar um novo processo de registro, se ele tiver interesse em voltar a ser representante comercial. Estou só conferindo aqui se deixei alguma observação na versão final. Aí aqui é um tema que eu gosto muito, particularmente, é o juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade, ele tem que ser muito incentivado na administração pública. Aqui eu trouxe um tema que é um exemplo que é mais comum, logo de cara, que é quando você oferece um recurso na justiça, né? Você vai ofertar, você vai apresentar um recurso, mas a legislação ela prevê quais são os requisitos mínimos para você recorrer. Então você tem que verificar se os pressupostos para você recorrer estão sendo atendidos. Mas eu gostaria que a gente pensasse um pouco fora desse conceito para a gente expandir o juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade ele é aplicado em toda a operação que a gente faz na administração pública. E ele deve ser incentivado de tal forma. Porque vamos pensar o seguinte. Eu vou preservar a integridade da minha instituição. Né? Eu vou otimizar os trabalhos da instituição. Eu sou empregado público, eu emprego serviços ao público. Então, eu tenho que fazer o meu máximo para trazer celeridade para as minhas atribuições. Então, por exemplo, eu recebi uma petição que não está assinada. Né? É um recurso administrativo no âmbito da fiscalização e não está assinado. Eu vou passar esse recurso para o jurídico? Não passo, porque eu já faço o juízo de admissibilidade no próprio setor. Eu comunico ao advogado que documento sem assinatura é uma minuta, não é uma petição, não é um documento. Então, assim, eu deixo para o jurídico funções que eles devam se preocupar, devam otimizar o seu tempo. Isso é feito assim, eu consigo enxergar vários exemplos de como a gente pode incentivar o juízo de admissibilidade no âmbito da administração pública. Por exemplo, o representante comercial, às vezes, ele apresenta um recurso, mas, na verdade, ele está questionando a cobrança da anuidade, ele está querendo desconto, e, ao final, como pedido subsidiário, ele pede o parcelamento. Mas o tipo do documento que ele classifica é como se fosse um recurso. Mas ele não é um recurso em seu objeto. E quando eu faço essa análise do que o representante comercial quer no objeto, eu otimizo o serviço público. Porque, por exemplo, todo mundo sabe que a gente não concede descontos para anuidades vencidas, a não ser em situações excepcionais, quando se é autorizado o refis. Então, para que eu vou passar este recurso adiante, em detrimento de outros que têm uma matéria específica, uma matéria complexa, uma matéria que eu preciso que o meu jurídico se debruce, um mandado de segurança? Não. Eu posso pegar e falar, olha, prezado, numa resposta, prezado representante comercial, não existe desconto, são esses os pressupostos de pagamento, conforme resolução do Confere, conforme resolução do regional. Nós estamos aplicando compliance, nós estamos aplicando o cumprimento das normativas. Então, quando a gente faz isso, a gente não vira um encaminhador de documentos. Nós estamos prestando serviço à sociedade, nós estamos analisando os documentos. E eu já resolvo aquela situação ali mesmo. Ah, mas, Fernanda, eu não tenho segurança jurídica nesse tema em específico. Vocês vão concordar comigo que os temas que são apresentados para nós nos conselhos, a maioria das vezes são repetitivos.
Então, uma vez que você submete para o jurídico e ele faz um parecer referencial, o CONFER não faz circular para a gente, para os regionais? Quando acontecer isso, faça aquilo, assim, assim, assado. A mesma coisa que a gente pode adotar nos regionais. E desestimulem pareceres verbais, porque nós temos que ter segurança para atuar nas nossas funções. Então, assim, parecer sempre escrito. Ah, mas é uma coisa muito simples, tem que fazer um parecer. Deixa registrado no e-mail. Né? Deixe a sua equipe do regional ciente da atuação dela. Isso eu só vejo benefício para todos os setores. Eu vejo benefício para o fiscal, que tem dúvida de determinados casos concretos que se repetem. Eu vejo benefício para o jurídico, que vai evitar volume de um mesmo assunto. Então, o juízo de admissibilidade ele é muito mais amplo do que a gente comumente imagina. No geral, aplica-se este juízo. Eu coloco aqui os benefícios. Evitar a diligência e ou instauração de procedimentos desnecessários. Fernanda. Brenda, Core, Mato Grosso do Sul. Eu tenho uma questão, duas, na verdade. Quando o crime não é infamante, mas ele, vamos colocar assim, suja a certidão de quitação eleitoral da pessoa, nos casos que a pessoa não é registrada, porque a gente lida com os que não são registrados ainda. Certo. E ele encaminha para a gente a documentação com essa certidão que não está quite. Dentro da lei, fala que não pode. Se não está quite, não pode, né? Independente se é infamante ou não. E quando essa empresa é uma individual que não tem essa possibilidade de indicar um RT para substituir, como que a gente procede? Procede com registro? Como que faz? Tá, vamos lá. Essa questão da suspensão de direitos políticos, não é isso? É aquela certidão de que você está suspenso com a sua possibilidade de votar. A gente vai discutir sobre isso no item 4, mas exatamente por isso, eu fui elaborando a apresentação e eu falei assim, cara, mas isso aqui está interligado com isso e vai tudo desembocar, né? Existe uma confusão entre como eu posso dizer, a personalidade jurídica, nesse caso, do empresário individual. Então, vai se aplicar ao CPF dele. Né? A gente vai observar essa questão. Né? Se a gente identificou que ele está suspenso com seus direitos políticos, a gente vai aplicar a regra, a não ser que o doutor Isaac tenha um entendimento diferente deste. Mas aí eu encerro minha fiscalização naquela empresa que está atuante? Oi? Aí a empresa está atuante, é uma individual, emite nota. Ela Sim. Não está registrada. Mas aí eu não vou proceder com o registro da empresa? Então... Veja só, a lei ela é específica. Ela coloca aqui o que você tem que apresentar para fazer o registro. Em defesa, conforme a doutora falou, da sociedade. Se não cumpre, você tem que negar esse registro. Simples assim. Se eles forem para o judiciário, se houver uma sentença determinando que o conselho registre, o conselho vai estar assegurado. Então... Mas complementando o doutor Isaac, só um minutinho. Vai ser um benefício para o fiscalizado. Mas só complementando o doutor Isaac. Oi? Essa pessoa ela não está registrada, no seu exemplo. Complementando o argumento do doutor Isaac. Você pode comunicar isso para as autoridades competentes. Não é uma infração, não é capitulado no Código Penal você fazer exercício da profissão sem estar registrado? Isso não pode ser comunicado ao MPF e à Polícia Federal? Estou certo, doutor Isaac? Exercício legal da profissão é uma contravenção penal. Exatamente. De algum jeito você vai conseguir buscar essa pessoa para que ela não se utilize do nome de representante comercial. Doutora Fernanda, se me permite, por favor, sou a Fabiola do Core Mato Grosso. Só para complementar o assunto, eu tive justamente um caso como esse, em que o representante estava interessado em fazer o registro, Brenda, mas ele estava com problema nessa certidão de quitação eleitoral,
E aí eu emiti o parecer quanto à impossibilidade. Ele nos procurou ir resignado, porque ele precisava trabalhar, ele estaria perdendo uma oportunidade de trabalho. Falei, olha, infelizmente, né, a nossa normativa não permite, nós não poderemos fazer dessa forma, né, a não ser que você procure o judiciário, né, procure os meios legais possíveis, né, mais especificamente impetre aí um mandado de segurança. Em havendo uma decisão judicial nesse sentido, nós, inevitavelmente, teremos de cumprir. Mas será, Assim ele fez. mas será que o fiscalizado, que não é por registro espontâneo, faria isso? Mas o meu Eu não entendi, exemplo foi um Brenda. caso concreto. É porque o fiscalizado não é um registro espontâneo. Ele vem porque a gente está pegando ele no laço. E aí a gente exige que ele faça o registro. Esse é o intuito da fiscalização, para regularizar a situação dele. Só que ele não está regular com a quitação eleitoral e não é um crime infamante. E esse exemplo que Não, você não está é, dando... não, aí não é crime infamante, não tem nada a ver com crime. Aqui ele não está cumprindo um Com a outro, certidão de quitação um eleitoral outro, de um rol, isso, e um não outro tá assunto, respondendo. não tem nada a ver com crime Isso, infamante. mas ele está respondendo um processo que Aí é suspendeu outra direitos coisa. políticos. Aí são dois assuntos diferentes. Aqui ele não está cumprindo a letra B do artigo 3º. Então não tem nada a ver com crime infamante, que é lá em outro artigo. Então, veja, foi como a doutora aqui falou. Agora, como você está fazendo a fiscalização, você fiscalizou, aí você vai ficar um pouco frustrada, porque você fiscalizou e, ao mesmo tempo, ele não pode se registrar. Você vai denunciar ele, porque é uma contravenção penal. Agora, com esse termo de cooperação técnica também com o Ministério do Trabalho e Emprego, vai ser muito útil, porque, nesse caso, o Ministério do Trabalho e Emprego vai lá em cima, né? E ele vai ter que solucionar a questão, entendeu? Então, nós vamos ter que usar de outros meios para forçar ele a regularizar a situação dele, a ponto dele não poder exercer atividade. Entendeu? Nós vamos ter que procurar outros meios. Agora, aceitar o registro por conta disso, aí nós não podemos. Brenda, essa tua dúvida é em relação ao empresário individual, não é o limitado, o unipessoal não, né? É empresário individual. Paraná. Doutor Isaac, eu acho que a Brenda também estava querendo saber como que fica o processo de fiscalização nesse caso. Então, o processo ele vai ser arquivado na fiscalização ou ele não vai ser arquivado? Eu acho que era mais ou menos esse sentido que a Brenda sim. queria saber. Isso, né, Brenda? Ok. Nesse caso, o Departamento de Fiscalização tem que fazer um relatório e encaminhar para o Departamento Jurídico. É o jurídico, sim, que vai tomar as atividades, as providências seguintes. Ok? Oi, Poliano, você ia falar da limitado para indicar um terceiro, né? Era isso? Mas aí, o que eu estava pensando aqui? A não ser que ele muda o tipo societário dele e coloca um... aí não sai da individual, né? Aí ele sai da individual para um outro tipo de societário para poder indicar um terceiro, talvez. Se ele for limitado, é uma saída, né? O ideal é que ele regularize a situação com o TRE e faça o registro normalmente. Mas uma saída é ele ter limitado no pessoal e outra pessoa é RT. Mas, assim, o ideal é a primeira via. São Paulo. Não, só para complementar, lá no CORE São Paulo, nós temos 2 mandados de segurança nesse sentido, né? Porque o CORE também negou o registro de 2 responsáveis técnicos por conta disso, e dos 2, a segurança foi denegada. Então, a Procuradoria expediu um parecer para o setor de atendimento, e aí dissemos que não poderia fazer o registro, e aí tiveram esses 2 mandados de segurança que não evoluíram. Então, a gente já tem jurisprudência, uma pequena jurisprudência, mas já existe. Obrigado, doutora Patrícia. Só para colaborar, esse caso aí foi parar no STJ e nós perdemos. Foi feito o registro. Então, nós já temos jurisprudência contrária e com jurisprudência a favor. É sempre assim, jurisprudência é assim.
O importante é o regional ficar resguardado. Isso que é importante. Doutora Fernanda, por favor, continue. Certo. Vamos lá. Doutora Fernanda tem um tempo aí, né? Não, na Não tá na telinha sua da tela, frente aí não? não aparece um tempo aí? Tá zerado. Ah, Faz isso comigo, não. Tá zerado. é, Vamos- a gente está colocando, pessoal, 30 minutos. Para nós não tem problema, nós podemos ficar aqui 9 da noite. Ó, me 10 da deram noite. 1 hora, hein? Não. 30 minutos. Então, assim, ó, foi falado aqui muito em profissionalismo, tal, parará. Só para a gente ter um tempo que foi medido aqui pelo Dr. Isaac, o tempo de fala, que é os 30 minutos. Claro que a gente vai abrir um pouquinho, tem alguma pergunta, alguma outra coisa, para a gente conseguir fazer todos os itens dentro do dia. Tá? Então, eu não sei quanto tempo você precisa para terminar a palestra, porque aí depois nós vamos chamar São Paulo também com a Luciana. Se eu puder falar, presidente João Pedro. Oi, aqui, Poliana. Eu queria dizer que eu não fui informado desse tempo. Eu até me Não. surpreendi. Quando eu olhei para o relógio 10h20, eu misericórdia. Aí chegou o recadinho, eu agilizei. Poliana, você gerou o tempo. Obrigado. Tá bom? Eu não sei quanto tempo você precisa, mas você conseguir agilizar um pouquinho. Perfeito. Tá bom? Obrigado. Então, vamos lá. Juízo de admissibilidade, quais são os benefícios? Evitar a diligência ou instauração de procedimento desnecessário, promover a economicidade dos recursos públicos, por conta daquela questão, se o funcionário público, o empregado público, está atuando numa demanda que poderia ter sido saneado pelo setor de registro fiscal, pelo setor de cobrança, não, assim, estaríamos promovendo a economicidade, por exemplo, do setor jurídico. Otimizar o tempo em demandas de que, de fato, cumprem com todos os requisitos. Aqui eu tinha consertado na outra, tá? Que tá ali, tá. E evitar o desvio produtivo. O juízo de admissibilidade, ele não fere o direito de petição. Ele é um ato que você faz após o direito de petição ter sido exercido pelo cidadão. Então, também não precisa se preocupar com essa questão, né? Que eu sei que os representantes, às vezes, podem falar, mas é o meu direito de petição, por que isso não andou e tal? Não se preocupem quanto a isso. Eu já recebi de um advogado uma reclamação de que o processo dele não tinha sido tramitado. Eu falei, doutor, o senhor recebeu um e-mail dizendo que a sua petição estava sem assinatura. É uma minuta. Então, assim, ele falou, mas eu sou advogado, tenho presunção de veracidade. Eu falei, sim, mas é uma minuta. Documento sem assinatura é uma minuta. Então, não está ferindo o direito de petição. E, dentre outros exemplos que a gente pode se utilizar e utilizar o juízo de admissibilidade a favor da administração pública. O conceito de juízo de admissibilidade, ele é tão importante que ele é previsto por diversas instituições e algumas, inclusive, trazem no próprio organograma. A CGU, ela incentiva o controle do juízo de admissibilidade para toda a atuação de seus servidores, e ela destaca o ganho da eficiência, eficácia e celeridade nos procedimentos. Nos conselhos profissionais não seria diferente, né? O juízo de admissibilidade, ele preserva a tutela de um direito que é o tempo. E aí eu trago uma teoria com 3 linhas de defesa, para a gente entender que o juízo de admissibilidade depende de todos. No primeiro linha de defesa, a gente coloca o operacional. O operacional é muito importante. É muito importante e todos nós somos imbuídos da fé pública e de ser empregados públicos e de servir a sociedade. Então, primeira linha de defesa, o operacional. Ele vai implementar a legislação. Lembra do compliance? E a segunda linha de defesa, ela vai atuar no gerenciamento de riscos, né, nos pareceristas, nas lideranças, vai apoiar as nossas linhas operacionais e fazer as contingências de eventuais danos. E a terceira linha de defesa é a auditoria. Não sei quem já teve a oportunidade de ouvir a auditoria falando que a auditoria é preventiva. E, de fato, essa é uma função de linha de defesa, a auditoria ser preventiva.
Aqui eu trago alguns artigos da LINDB para convencer o juiz de admissibilidade. Por quê? Às vezes a pessoa pensa, mas eu não fiz prova para advogado, né? Não tenho habilitação para isso, eu fiz prova para assistente administrativo, para fiscal. Mas a lei brasileira é para todos. Né? Então, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. E aí, eu trago também, destaco o artigo 28, que o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em causa de dolo ou erro grosseiro. Por que o legislador pensou nesse artigo? Vocês já viram quantas legislações brasileiras existem? São inúmeras. E, às vezes, a gente não está habituado com determinada legislação brasileira. Então, seminários como esse são extremamente importantes. E as linhas de defesa como um todo são importantes também, porque, a partir do momento que você é orientado, até mesmo da forma do entendimento que você pode aplicar ou não essa legislação, é um ganho para a administração pública como um todo. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação de normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. E aí eu trago também o Manual de Conduta dos Empregados. Né? Somos todos empregados públicos, tanto comissionados como efetivos, e são deveres dos empregados públicos, eu destaco alguns, que também corrobora com o uso do juízo de admissibilidade, e não a aplicação de encaminhamento de documentos sem ler, sem tomar ciência, sem tomar consciência do que aquilo se trata. Então, nós temos aqui, cumprir as normas vigentes do Conselho, dedicar-se exclusivamente aos serviços durante o expediente, executar com zelo e diligência os serviços que lhe forem atribuídos, examinar atentamente, destaquei aqui para a gente, os expedientes que lhe forem distribuídos. Foi distribuído um expediente para você. Você não vai fazer uma mera conferência documental. Você vai examinar atentamente esse documento. Noticiar ao superior imediato qualquer irregularidade, né, não vamos prevaricar, cooperar com os demais empregados, observar leis, decretos, regulamentos, resoluções, portarias, normativas e ordens de serviço. Ou seja, o juízo de admissibilidade, ele se aplica a todos por ser um instituto utilizado em fase preliminar na análise dentro de um processo judicial ou administrativo, sendo medida de controle interno que visa a conformidade e proteção. Tudo está se referindo ao compliance, que eu quis trazer um pouco do conceito para vocês hoje. Quando a gente enxerga que os empregados públicos como um todo, independente do setor, independente do cargo que está ocupado, que todos são importantes, todos fazem parte de uma administração, de uma engrenagem, né? Cada um precisa do outro. Quando nós enxergamos que todos são responsáveis pelas linhas de defesa dos regionais, nós damos um senso de coletivo e pertencimento. A máxima eficácia da administração pública implica no uso racional de sua estrutura. Por isso, é preciso nos cercar de certos cuidados. E a necessidade de fazer o juízo de admissibilidade, porque aqui eu trago também o artigo 37 da Constituição Federal, que ele corrobora o juízo de admissibilidade com o princípio da eficiência. Eu gosto muito dessa citação de Eli Lopes, eu gostaria de trazê-la para vocês. O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com a legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório com o atendimento das necessidades da comunidade e seus membros. Então, o juízo de admissibilidade ele também traz um distanciamento das nossas necessidades pessoais para olhar qual que é o interesse público. Logo, o papel do Conselho, que foi a pergunta inicial desse subitem, se era um papel só de conferir documentos ou se era um papel munido de juízo de admissibilidade, a resposta aqui eu trago, né? Munido de juízo de admissibilidade. Fernanda, nesse sentido,
sobre o procedimento de registro, quando é apresentado os documentos, o rol de documentos, né, para a gente, levando em consideração também a lei da desburocratização e também agora que traz, por exemplo, o número da reservista no RG. Então, a gente pode ou não aceitar algum documento que substitua algo nesse sentido? O documento que você... só para a gente reformular a pergunta. A sua pergunta é se a gente pode aceitar, ao invés de uma identidade, a CNH, por exemplo, não? Não. Por exemplo, a nova CNH traz lá o número da reservista. Um dos requisitos lá da lei é apresentar a CDI ou reservista, né? Nós, como fiscais, a gente leva essa orientação no caso da pessoa for efetuar o registro. Essa é uma das dúvidas que eles têm. Não tenho minha reservista, é muito antiga, mas tem no número da minha CNH, tem no meu RG, pode ser substituído? Ou então, outros documentos, o que poderia ser substituído de algum documento, por exemplo, Entendi. Não fica muito, para mim, específico, nada consta da criminal. É estadual, é a federal, eu vou pedir todas as certidões, nada consta de todas as Então, esferas. a primeira pergunta, né? A primeira pergunta que você fez está prevista no artigo 3º, inciso B. Ele não pede só o número do certificado de reservista, ele pede a prova de quitação com o serviço militar. Então, ele tem que provar, ele tem que trazer um documento de quitação de serviço militar. Aí não tenho, perdi. Tem que ir lá, perante o serviço militar, solicitar uma segunda via ou uma declaração de que ele está em dia com o serviço militar. Agora, a sua outra pergunta é sobre a folha corrida de antecedentes criminais que é substituída pelo nada consta, né? Criminal. Amplo. Sim. Certo? E eu acrescentaria, TJ, TRF, primeira e segunda instância. Tem estado que a federal é unificada e tem estado que é separado. Lá em Pernambuco é separado, quer dizer, quinta região, né? Os 9 estados é separado. Então, são 3 certidões. E ainda, se você pegar o endereço de residência dos últimos, acho que são 10 anos. Que a lei fala, aí multiplica. 10 anos, justamente Aí fui a multiplica por completar. 3, 6, 9, e assim vai, quantas residências a pessoa teve. Aí o pessoal do atendimento fica danado, mas é o que é. A letra D do artigo 3º fala que é da comarca em que o registrado houver sido domiciliado nos últimos 10 anos. Então, seria estadual? Então, seria certidão estadual? Eu não tenho conhecimento, mas eu acho que essas certidões agora são unificadas. Vocês que trabalham mais... Tem que ser estadual e federal. Estadual do e federal. TJ e da Justiça Federal. A Justiça Federal pode ser uma, primeira e segunda instância saem uma ou 2. TRF5 são 2 certidões. Então, aí seriam 3, né? Uma do TJ e 2 federais. Na tua região, não sei. Tem que testar Então, lá. é TRF1? Lá saiu uma certidão saiu também uma de de primeiro e segundo grau. Estadual. Aí vamos dizer que ele morou em Pernambuco e morou em Santa Catarina nos últimos 10 anos. Aí tem que ter estadual e federal. Lá da tua região, de Santa Catarina, Pernambuco. Ok. Doutora Fernanda. Certo, faltam só mais 2 itens. Colocaram 10 minutos aqui para mim, está acabando. Tem 1:16. Peço mais 20, então. Não. Não? Adianta aí para nós. Tá bom, tudo bem. Item 4. A suspensão de direitos políticos impede o registro profissional, o que diz a jurisprudência. Eu vou passar bem rapidamente. O candidato a registro, como representante comercial, ele deve estar em dia com as exigências da legislação eleitoral. E aí a súmula do TSE, ela fala que a suspensão de direitos políticos decorre de condenação criminal transitada e julgada, com cumprimento ou extinção da pena. Então, quando vem, aquela sua pergunta, lembra? Quando vem
alguma circunstância de que ele não consegue provar que ele está em dia com as exigências da legislação eleitoral, mais especificamente suspenso, é justamente porque existe uma condenação criminal transitada e julgado. Então, um está ligado ao outro. E aí eu trago um trecho, que é a suspensão de direitos políticos, especialmente a causada por condenação criminal, ela não impede automaticamente o registro profissional dependendo do conselho. Por que dependendo do conselho ou dependendo da profissão? Porque esse tema, eu percebi que ele é bem polêmico, né? Já teve até manifestação pelo Alexandre de Moraes, que determinou que, de forma isolada, a suspensão dos direitos eleitorais ela não pode ser aplicada, né? Então, eu trago aqui um tema repetitivo, que é quando a pessoa passou no concurso público e ela está querendo ser ressocializada na sociedade. Então, você impedir aquele exercício daquele servidor dependendo da profissão que ele vai exercer, porque existem normativos específicos, ele vai poder participar. Só que aí, por que eu estou reforçando muito depende? Por quê? Eu vi aqui uma notícia na internet que, de primeiro, me causou espanto, mas depois eu fui entrar no processo judicial para entender. Suspensão de direitos políticos não impede registro de psicologia em conselho. Aí eu falei, ai, meu Deus, é conselho profissional. Né? Eu fiquei preocupada, vai cair por terra tudo que eu falei, que eu preparei até aqui? Não. Porque eu fui olhar as normativas do Conselho de Psicologia e a lei deles não prevê especificamente essa exigência como a nossa. Então, eles foram normatizar através de resolução, o que não pode, porque a lei deles não é omissa quanto aos requisitos. Então, eles não podem preencher os requisitos através de resolução. Então, esse slide trata-se exatamente disso, né, sobre a resolução, ser um ato administrativo, que envolve políticas e questões legislativas, mas tem que estar dentro da competência do órgão. Fernanda, é igual o exemplo, agora lembrei, igual nós exigirmos para fazer o registro que ele tenha um curso de representação comercial. Disso. Uhum. Então, nós não podemos fazer exigência, podemos recomendar, mas exigência não, porque não consta na nossa lei. Perfeito. E aí, aqui, eu coloquei um slide, depois que eu já tinha mandado a apresentação para o doutor Isaac. A gente não se contenta, né? Podia ficar quieto, mas foi bom. Continuamos pesquisando, né? Continuei pesquisando. E aí perguntei também lá no conselho para outros advogados, alguém acha alguma jurisprudência para me contestar? E aí, infelizmente, a gente achou um dentro do nosso sistema, Confere Cores, que foi uma decisão que aconteceu mês passado no Core Paraná, em que o magistrado falou assim, a existência de irregularidade eleitoral não infere na possibilidade de registro no conselho profissional, pois os efeitos da ausência de quitação eleitoral não consta limitação no registro profissional. É por esse tipo de decisão que a gente entende por que o advogado ele não pode ser profissão de resultado, né? Profissão de fim, ele é profissão de meio. Porque quem vai julgar é o juiz. Foi como o doutor Isaac falou, né? Nós vamos ter decisões contrárias, mas nós temos que aplicar o compliance e fazer valer a integridade da nossa instituição, cumprindo com a nossa lei. Até porque esse colegiado que tomou essa decisão, que procedeu com essa decisão dessa forma, ele pode rever, ele pode mudar. Eu vejo alguns colegas, às vezes, com aquele pensamento, o juiz já decidiu, agora é só recurso. Não. Eu já tive a oportunidade, durante a minha carreira profissional, de trabalhar para magistrados, que um bom diálogo alterou-se sem necessidade de recurso. Então, assim, a gente insistir na nossa legislação, porque, como a equipe de São Paulo bem disse, eles tiveram êxito. Então, assim, a gente não pode aplicar uma decisão contrária erga omnes, né, para todos os nossos casos. A gente tem, a não ser que seja uma decisão com esse condão, né? Existem decisões que elas são de intuito repetitivo, né? Que elas se aplicam aos demais casos, o que não é isso aqui.
Isso aqui é um entendimento de um colegiado, que amanhã ou depois pode mudar. E aí vem aquela... assim, só um parênteses, né? Eu sei que é frustrante a gente que se preocupa com o nosso desempenho, com o nosso trabalho, com a administração pública. Na faculdade, o professor falava sempre, futuros advogados, não se apaixone pela causa. E falava, às vezes, olhando para mim, né, que eu sempre, né, fico empolgada com algumas questões. E ele já recomendava isso. Então, assim, a gente acaba se apaixonando pela causa e acaba ficando frustrado, mas não fiquem, porque existe a possibilidade de entendimentos como esses não prosperarem. Aí é o último tema: como o fiscal deve agir diante de documentos aparentemente regulares, mas com pendências eleitorais. O que eu pensei quando eu vi esse subtema? Aparentemente regulares. Eu estou diante de uma falsificação que foi identificada depois? Os conselhos são pessoas jurídicas de direito público criado por lei e pertencem à administração pública indireta. E nós zelamos pela qualidade dos serviços profissionais prestados à categoria, protegendo a sociedade, bem como o cumprimento da legislação. Nós temos o poder de polícia. O poder de polícia, eu trago aqui a definição do CTN, no seu artigo 78. Poder de polícia, exercício de atividade em razão do interesse público, em prol da segurança, ordem, costumes, disciplina, exercício de atividades econômicas com a concessão ou autorização do poder público, visando garantir a tranquilidade pública, o respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Então, assim, o poder de polícia ele é emanado para a administração pública para garantir a tranquilidade da sociedade, que só terão profissionais capacitados, profissionais sérios, com uma conduta ilibada, trabalhando na sociedade. Para isso que os conselhos também estão atuando. E aí o poder de polícia dos conselhos profissionais ele é tão forte que o judiciário, eu peguei aqui dois entendimentos, eu vou só dizer o que se trata. Aqui você pode perceber, né? Direito administrativo, conselho profissional, obrigatoriedade de registro em conselho de classe, poder de polícia, ausência de interesse de agir. Essa ausência de interesse de agir é do judiciário, porque o judiciário ele fala bem assim, nesses 2 julgados que eu trago para vocês. Eu não preciso me meter nisso. Você tem seu poder de polícia. Está exercendo a atividade de representação comercial de forma indevida? Está apresentando documento que está irregular? Você tem seu poder de polícia. Você vai utilizar das ferramentas que você dispõe na administração pública para coibir esse profissional. Aqui é a mesma coisa, né, que o judiciário fala. Pode usar seu poder de polícia, não vou me meter, não. E aí, assim, embora o poder de polícia ele exista e deva ser exercido, ele não é irrestrito, né? Não existe direito absoluto. E o nosso poder de polícia ele está vinculado ao LIMP, né, do artigo 37 da Constituição Federal, que ele vai obedecer à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à publicidade, à eficiência. E, dependendo da circunstância, além de agir de forma administrativa, a gente vai comunicar os fatos, compartilhar as notícias com a autoridade policial, MPF, alguma autoridade que tenha o condão, a possibilidade de aplicar o tipo penal. E aí, aqui, rapidamente, eu trago a questão um lembrete, né, da função dos conselhos, que compete aos conselhos regionais orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar, julgar, preservar a ética profissional, a segurança social dos negócios mercantis. Então, assim, a todo momento está sendo voltado para a gente a inibição de profissionais que não cumprem com os dispositivos legais. E aí eu trago, né, os objetivos da fiscalização. Então, tudo, perceba, ele vai sendo direcionado para o setor fiscal, que, como bem é dito,
é o coração, a razão de existir, né? Então, garantir as práticas de fiscalização que sejam constantes aos princípios que norteiam a missão dos regionais, orientar aquele representante comercial, coibir o exercício irregular em conformidade com a legislação vigente, verificar os atendimentos, né, do sistema Confere Cores, aplicar os procedimentos do Código de Ética. E, falando em Código de Ética, a aplicação das penalidades previstas no Código, ela independe do inquérito civil ou criminal, ou propositura de ação civil ou penal. Porque, às vezes, a gente pensa, mas ele já está sendo punido. Não. Ele independe, são instâncias diferentes. A fiscalização não pode deixar isso passar. E aí, aqui, dentro do dispositivo que o doutor Isaac me passou, ele pediu para conversar sobre a competência do fiscal nesses processos. Eu trago alguns artigos que eu tento linkar isso. No caso de condenação do representante comercial por delito, deve ser instaurado o processo ético-disciplinar. As infrações disciplinares serão apuradas em processo administrativo no formato de físico-digital. A representação deverá narrar os fatos imputados ou indiciado de forma precisa e clara, indicando a sua qualificação, os dados, as informações pelos quais se possa identificá-lo, além de todas as suas circunstâncias, provas existentes e rol de testemunhas. O que esse parágrafo único do artigo 22 ele traz para a gente? Os requisitos do juízo de admissibilidade. O recurso ele não pode ser... ele deve conter pelo menos esses elementos. Eu coloquei um avatar só para a gente descontrair, porque esse artigo 23, ele traz... Esse artigo 23, caput e parágrafo único, ele traz exatamente o que pode acontecer se o fiscal não analisar esse juízo de admissibilidade. O processo volta. O processo volta. E, assim, quem está perdendo? A administração pública, você vai ter retrabalho, você vai trazer transtornos, morosidade processual. Então, assim, se blindem, né? Toda vez que eu vou fazer um requerimento ou um pedido, eu olho o rol do juízo de admissibilidade. Se blindem e evitem o retrabalho, o desvio produtivo. E aí eu coloco aqui em tese a participação do fiscal, ele vai até o artigo 23, porque depois do artigo 23 vai para o jurídico para fazer um parecer de admissibilidade, legalidade, conformidade, né, que é o papel do jurídico, analisar a conformidade daquele processo. E depois vai ser instaurado o conselheiro julgador, né, por sorteio. Mas eu coloco um adendo no artigo 72. Por quê? Você é autoridade, você é fiscal, você relatou os fatos, você instaurou o processo ético disciplinar, você deu o pontapé inicial desse processo e não cometam aquela questão, assim, aquela máxima, fiz minha parte, acabou, porque esse processo ele pode refletir em esfera policial. E aí, assim, você pode ser chamado no inquérito competente para prestar esclarecimentos. Aí você vai falar que não se lembra, ou que faz muito tempo. A gente traz aquela ideia do professor, né, auditor Luiz, que nos trouxe ontem, deixe seus atos, suas decisões o mais robusto possível. E aí, atrelando a essa explicação ao tema, ponto, o Código de Ética prevê que são consideradas faltas graves contra a fé pública, crime infamante. E aí, contra a fé pública, nesse caso em específico, eu vejo a falsificação de documentos, inclusive a falsificação de documentos públicos. Então, assim, aparentemente irregulares, mas descobriu que estava irregular, deve-se tomar providências. Então, eu faço o fechamento, né, destacando aqui duas funções do padrão do PCS, que a fiscalização, o fiscal, né, o mínimo que o Confere traz, que tem que ter nas atribuições dos fiscais dos regionais.
fiscalizar e orientar os representantes comerciais, abrir e instruir processos de infração em geral. Então, assim, o que eu entendo? O processo ético e disciplinar também está nesse bojo. Então, a fiscalização deve atuar dentro de suas competências, com poder de polícia, procedendo juízo de admissibilidade, notificações e demais atos, né, com base na legislação e o Código de Ética, abertura e instauração de processos. E aí eu finalizo demonstrando para vocês que o intuito é sempre a gente refletir sobre as nossas ações, refletir se as nossas atribuições estão suficientes, estão a contento à forma como a gente está desempenhando, né? E o objetivo era discutir com clareza essas atuações do setor fiscal dentro desses tópicos específicos. E eu quis deixar essa missão, eu quis fazer disso uma missão, né? Deixar essa reflexão para vocês, para a gente sempre refletir e nos questionar, e tentar sempre sermos melhor, porque se a gente viver de forma honesta, eu gosto muito dessa frase, eu tenho ela salvo no meu celular tem anos já, então, assim, viva de forma honesta, que para falarem de vocês vão ter que mentir. Então, assim, fundamentem todos os seus atos, embasem, deixem seus relatórios robustos e não deixem de aplicar a legalidade e as resoluções do sistema ao qual nós empregamos o nosso trabalho público. E era isso. Muito obrigada pela confiança. Muito obrigado, Fernanda. Alguma pergunta para a Fernanda? Doutora Fernanda, estão falando aqui que a doutora Fernanda é a nova criminalista do sistema. Estão parabenizando aí pela sua apresentação, tá ok? Obrigada.